Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão. Iremos começar orando ao nosso Deus, como é de costume nosso. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por este domingo maravilhoso que o Senhor nos presenteou. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado saúde sempre, Senhor. Temos visto tantas dificuldades e precisamos aprender a confiar em Ti, porque sabemos que muitas atribulações acontecem ao nosso redor e conosco. Por isso, esteja sempre conosco, nos dando apoio, nos dando livramento, Senhor. Nos ajude a passar pelas atribulações. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Iremos cantar 2/3 músicas, porque a primeira é Meu Coração Exército de Deus, que é a união dessas duas músicas. A gente costuma emendar elas e cantar e ir para outra, voltar no refrão da anterior. Fica legal. Então, a gente costuma cantar como uma música só, mas na verdade são duas músicas. E outra também é Deus o Impossível. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Eu posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em grande guerra vai o seu louvor, é arma de vitória, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando vai. Eu posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em grande guerra vai o seu louvor, é arma de vitória, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando vai. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, o Deus do impossível
Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Ei, queridos, boa noite. Estamos mais uma vez renovando a oportunidade de podermos conversar sobre a palavra de Deus. A nossa oração, nosso desejo, a nossa vontade é que Deus realmente fale profundamente ao nosso ser e nesses momentos de tantas incertezas nós possamos ter uma única certeza. Jesus é poderoso o suficiente para acalmar e dissipar todas essas dificuldades, incertezas e tempestades de nossas vidas. Nós vamos orar por esses momentos para que Deus nos direcione, para que Ele nos faça entender e não só isso, mas também receber aquilo que Ele preparou nos céus para nós. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai amado, nós queremos agradecer pela oportunidade tão preciosa. Fala agora ao nosso coração, visita o nosso espírito, alegra a nossa alma com a Tua palavra. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje eu vou falar com você sobre o tema Aprendendo com as Tempestades. Quero usar para tal o livro de Marcos, no seu capítulo 4, a partir do versículo 35, que assim nos diz: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não se te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Realmente, as nossas questões,
elas passam às vezes pela nossa mente, o nosso coração, como interrogações acerca de por que dessas coisas, por que está acontecendo isso comigo. Eu gostaria de pensar no contexto dessa passagem com você. Jesus havia passado o dia inteiro junto com seus discípulos e, como vemos pelo contexto aqui, também havia com ele uma grande multidão. E ele contou para eles muitas histórias e ensinou-lhes através das parábolas, que era um recurso muito comum àquela época, principalmente nos ensinos de Jesus, porque facilitava o entendimento das pessoas. Uma das coisas que Jesus mais quer através de sua palavra é que você entenda o plano dele para a sua vida. Jesus não quer confundir a sua cabeça, não quer que você fique com dúvidas, mas ele nos deu o Espírito para que ele nos esclareça qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Então estava ali Jesus com os discípulos e uma multidão, é o que nós vemos no versículo 36. Agora imagina que depois de um dia inteiro, em plena comunhão com o Mestre, em plena atividade de beber direto da fonte, aqueles ensinos para a alma, imagina como não deve ter sido aquele momento em que era dissipada as trevas e Jesus apresentava a eles com certa facilidade, através das histórias, uma realidade que eles ansiavam conhecer, mas apresentada de uma forma que eles poderiam compreender. Eu quero te dizer que é sempre muito importante separar tempo para aprender com Jesus. Mas, depois daquele dia de ensino, Jesus chama os seus discípulos e fala para que eles adentrem o mar, para que eles atravessassem para os lados da cidade de Gadara, como nos diz lá o capítulo 5, versículo 1. E eles entram, e com eles, além do barco dos discípulos, nos diz lá o texto que com eles ainda haviam muitos outros barcos. A caminho do seu destino, para onde Jesus queria chegar, eles foram surpreendidos por um grande vendaval. Isso está no versículo 37. Tão forte era o vendaval que, mesmo tendo entre aqueles discípulos pessoas completamente habilitadas, ambientadas com o mar, pelo menos 3 deles, citados no texto, eram pescadores, Pedro e os filhos de Zebedeu, isso quer dizer Tiago e João, eles foram surpreendidos, sentiram medo e não conseguiram manter o barco em segurança. E foram acordar Jesus, que estava no barco com eles. Desta passagem, deste contexto, nós podemos tirar algumas lições. A primeira que eu gostaria de pensar com você é que ser discípulo de Jesus, ou se você não é, você pode se considerar aí um admirador, um simpatizante. Ser discípulo, admirador ou simpatizante não nos livra das tempestades. Diz lá nos versículos 35 e 36 que quando eles deixaram a multidão e entraram para o barco, levantou-se, principalmente no versículo 37, um forte vendaval. Eles entraram no barco por uma razão. Jesus mandou que eles entrassem. Aquelas pessoas, ainda e acompanhados pela multidão, passaram um dia de ensino, passaram um dia de aprendizado aos pés de Jesus, e agora, seguindo a orientação dele, estão em meio a um vendaval. Será que Jesus os chamou para a tempestade? Não, Jesus falou assim, olha, nós vamos atravessar o mar. E a tempestade veio. Eu quero dizer para você, as suas expectativas, quais são? Depois que você passa assim, um momento de intimidade com Deus,
um momento de estudo da palavra, que você tem consciência de que você conseguiu aprender alguma coisa. O que você espera deste dia? Normalmente nós esperamos que hoje vai ser tudo bem. Afinal de contas, eu separei tempo para estudar a Bíblia, eu separei tempo para orar, eu conversei com o meu Salvador, então vai dar tudo certo. Não foi o que aconteceu com eles. Depois de passar este dia de aprendizado, de estudo, de comunhão com Jesus, os discípulos entraram no mar, por instrução do próprio Jesus, e em meio ao mar se depararam com um terrível temporal. Querido, o fato de termos esse relacionamento com Jesus não nos isenta do temporal. Uma outra lição que nós podemos tirar deste contexto é que as tempestades podem aparecer repentinamente e elas nos dão pavor. O que aconteceu naquele momento é que, quando entraram no barco, certamente não havia no horizonte nenhum sinal de temporal, certamente não havia nenhuma previsão meteorológica de que, olha, vai se levantar uma grande tempestade. Até mesmo porque os homens que estavam naquele barco eram experimentados e eles deveriam e certamente avisariam a Jesus. Mas as tempestades, elas surgem nas nossas vidas de forma repentina. Às vezes tudo está bem, de repente um acidente, uma enfermidade, uma crise conjugal num casamento aí de longos anos, um desemprego. Algumas tempestades simplesmente nos surpreendem. Talvez você possa estar passando por alguma delas agora. Como é que está a sua vida? Como está esse momento da sua realidade em que nós estamos vivendo de uma forma tão diferente do que vivíamos há uns 6 meses atrás? Está tudo bem? Glória a Deus. Mas se há tempestades no horizonte da sua vida, eu quero te dizer que você está no mesmo barco que muitos. E é indiferente se você é discípulo de Jesus ou não é discípulo. É importante para mim e para você sabermos que as tempestades, elas naturalmente fazem parte das nossas vidas. Elas sempre vão chegar. Umas de forma já esperada, quando nós praticamos aquelas coisas que sabemos o resultado final, e outras de forma completamente inesperada. A questão é que nós devemos estar conscientes de que elas virão cedo ou tarde. A terceira lição que eu poderia tirar deste contexto é que as tempestades, elas põem em risco as nossas vidas. Os discípulos estavam ali no barco, juntamente com Jesus, e a força dos ventos, o vendaval, era tão tremendo que realmente essa realidade chegou até o coração e o espírito deles. Eu tiro deste contexto dos versículos 37b e 38, que diz assim: as ondas lançavam-se sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça no travesseiro. O medo dos discípulos nos ensina que, mesmo em um ambiente que nós conhecemos, a tempestade, ela pode nos assustar. Eles tiveram medo da morte. Eles tiveram preocupação com suas vidas. O mar era o lar de pelo menos 3 daqueles homens. Eles eram pescadores por profissão. Conheciam ou achavam que conheciam e dominavam todos os segredos das ondas. É aí que nós nos enganamos. Não há ambiente seguro neste mundo
para ninguém, queridos. O melhor lugar para estarmos seguros é sob a cruz de Jesus. Mas voltando à questão da tempestade, os discípulos tiveram medo e aquilo pode ser copiado ou trazido para os nossos dias. Não é vergonhoso para você que segue a Jesus, não é vergonhoso para você que nutre por ele alguma simpatia, às vezes diante das dificuldades, das tempestades, sentir algum temor e algum medo. Isso revela a nossa fragilidade, as nossas limitações. Certamente que eu e você sabemos que nós não somos super-homens, ainda que às vezes nós queiramos julgar que somos, que podemos superar todas as dificuldades e todas as limitações. O fato de Jesus estar no barco nos ensina que a mera presença dele conosco não nos livra das tempestades, mas certamente nos conduz seguro através delas. Que bom que Jesus estava ali. Ainda que no seu momento de repouso, ainda que no seu momento de descanso, ainda que no mesmo ambiente, no mesmo barco que os discípulos, ele repousava tranquilo. Ele não temia a tempestade, a braveza do mar, a fúria das ondas. Ele sabia quem ele era. Mas os discípulos, esses não. Hernandes Dias Lopes, ele, em um dos seus comentários acerca deste texto, ele diz o seguinte: as tempestades da vida não anulam a bondade de Deus, o cuidado de Deus conosco. Não haveria um arco-íris, diz ele, se não fosse a tempestade. Nem o dom das lágrimas sem a dor. Só conseguiríamos enxergar a majestade dos montes quando estamos no vale. E só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está escura. E é das profundezas da nossa angústia que nos erguemos para as maiores conquistas de nossa vida. Então não se assuste com as tempestades. É, de fato, algo a congelar o nosso coração. Mas se você está com Jesus, querido, creia. Você vai atravessar essa tempestade e o Senhor vai te mostrar a plena vontade dele e tudo aquilo que ele quis te ensinar durante o trajeto deste barco em meio à turbulência do mar da sua vida. Eu queria concluir esse nosso momento pensando o seguinte: o simples fato de sermos discípulos, ou admiradores, ou simpatizantes de Jesus, como já dito, não nos livram de dificuldades, isto é, das tempestades da vida. Mesmo com ele, bem ali pertinho, nós continuamos sendo seres humanos, limitados, frágeis e, como eu poderia dizer, bem temerosos quanto à nossa fé. Mas pensa comigo, se a mera presença de Jesus não impediu a tempestade de chegar, a manifestação dele, poderosa como sempre, pôs ordem ao caos. Nos diz lá no versículo 39 que Jesus se levantou, repreendeu a tempestade. Aquele que estava no barco disse para a tempestade: aquieta-te, acalme-te. E as coisas aconteceram exatamente como ele ordenou. Mas pensa um pouquinho comigo, ele não só repreendeu a tempestade e os ventos, mas ele deu um puxãozinho de orelha nos discípulos. Ele falou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? No versículo 40. Então, não só como as coisas que estavam acontecendo
Jesus se manifestou, mas também com aqueles que estavam envolvidos em toda aquela tempestade. Ele disse para eles: olha, vocês são meus discípulos, mas a fé de vocês ainda precisa ser muito trabalhada. A fé de vocês ainda precisa ser aperfeiçoada. Então, nós lemos no versículo 41, e isso nos traz à memória, é que as nossas aflições, em virtude das tempestades, elas decorrem da nossa falta de fé. É o que lemos no versículo 40 e 41. Jesus então perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Nós precisamos confiar naquele que nós confessamos como Senhor e Salvador, pois Ele é poderoso para fazer muito mais além do que aquilo que nós imaginamos ou pensamos. Creia em Jesus, descansa nele e permita que Ele te conduza através das tempestades. Ele não vai criar atalhos para ela, mas Ele vai passar junto com você entre elas. O que você precisa entender e o que esse texto nos traz à memória é que, embora Jesus seja o nosso companheiro em todos os momentos de luta, em meio às tempestades, embora Ele tenha todo o poder para colocar ordem ao caos de nossa vida, uma coisa é certa: nós precisamos conhecê-lo melhor. A gente fala tanto dele, às vezes achamos que falamos tanto com ele, mas as nossas atitudes em meio à tempestade muitas vezes revelam que nós não o conhecemos. Olhando para o texto, a parte B do versículo 41, temos esta pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este Jesus que está no barco da sua vida, que está a te sustentar e a conduzir você em segurança em meio à tempestade? Você conhece esse companheiro de caminhada? Você tem intimidade com ele? Os discípulos, me parece, que se esqueceram de tudo aquilo que ouviram, de tudo aquilo que Jesus ensinou. E em meio à tempestade, o que sobressaiu não foi a questão de ser discípulo, mas a questão de ser humano. Deus, Ele respeita e conhece as nossas limitações. Mas, queridos, nós precisamos conhecer esse Deus que nós servimos. Os discípulos estavam a se indagar: quem é este? Talvez você faça ao seu coração esta mesma pergunta: de quem é este Jesus que o pastor está falando? Eu convido você a conhecê-lo. Eu convido você a pensar melhor em quem está conduzindo o barco da sua vida. Os discípulos, embora mestres do mar, entenderam em determinado momento que estar no leme ou no remo não seria suficiente com experiência para salvar as suas vidas. Eles tiveram de recorrer a Jesus. Se o mar da sua vida está te chacoalhando para todos os lugares, quem sabe seja este o momento de você se levantar e ir até Jesus e dizer: Senhor, me socorre, porque senão eu vou perecer. Querido, a vida é um presente caro e frágil. Não adianta você ficar preocupado, reclamando das tempestades. Não adianta você ficar ansioso. Há um texto na Bíblia, Mateus 6, versículo 27, que diz o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma única hora à sua vida? Então abandone as suas preocupações e dê lugar à fé. Creia plenamente naquele que deixou os céus, veio a este mundo, se tornou homem, viveu, padeceu e morreu para me livrar, a mim e a você, do custo do pecado.
Confia que aquele que foi capaz de tamanha atitude também será capaz de, poderosamente, naquele dia, resgatar a sua alma da perdição. Entregue a sua vida a Jesus, confia nele para atravessar esses momentos turbulentos que nós estamos vivendo, porque esta é só mais uma tempestade. Outras virão. O fato é que, tanto para esta ou para qualquer uma outra, o único porto seguro é Jesus Cristo. Entregue a Ele a sua vida e deixe que Ele conduza o seu barco até aquele encontro final, quando Ele nos receberá em sua glória. O meu desejo, a minha oração, é que as tempestades que você esteja ou possa estar vivendo, ou que já viveu, tenha te ensinado o suficiente para que você compreenda que só Jesus é capaz de guiar o barco da sua vida de forma segura. Ele não vai te livrar das tempestades, mas Ele garantirá que você chegará são e salvo do outro lado dela. Que Ele possa te dar um maravilhoso domingo, que Ele possa abençoar a sua vida e dar segurança e convicção ao seu coração de que tudo está sob o controle dele. E sobre as tempestades da sua vida, eu quero repetir o que o texto diz. Jesus levantou-se e disse à tempestade e aos ventos: acalma-te e cala-te. Confia nele. As tempestades vão passar. Um beijo no coração e Deus os abençoe. Amém.